Olá, tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando a obra A Vingança do Judeu, recebida pela médium Vera Javanovski, editada pelo espírito J.W. Rochester. Esta, com certeza, acho que é uma das obras mais clássicas. E aqui nós temos, incontestavelmente, um verdadeiro Rochester. E até é arriscado afirmar, já que eu não li todas as obras editadas por esse espírito, mas se tratando verdadeiro, até arrisco dizer que essa é a melhor obra que ele editou por intermédio da Vera Javanovski. Não temos informações de quem é o tradutor dessa obra, mas é uma obra que teve uma boa repercussão. Esta edição que eu tenho aqui é de 1987 e é a 12ª edição, do 81º ao 100º milheiro. Então foi uma obra que vendeu razoavelmente muito bem mesmo, e faz jus, realmente. É uma excelente narrativa, um excelente romance, espírita realmente do início ao fim. Inclusive, esta é uma edição que traz algumas informações sobre a obra em si, em se tratando do autor espiritual. E no início, essa nota, que também não tem quem é que a escreveu, pelo que consta aqui, estava já nas edições anteriores a obra do original que foi traduzido e não tem assinatura. Então, no início diz assim: a presente obra é uma dessas em que bem se pode reconhecer o quanto é possível conseguir-se com a prática da mediunidade. É um romance de boa escola, franco sem ser livre, honesto sem escrúpulos pueris. Não cai nessa vaga e às vezes hipócrita sentimentalidade, que só quer ver monstros em certas naturezas poderosas que se sentem mal sob o jugo acanhado das leis e dos costumes. E é uma crítica interessante, inclusive. Quem escreveu isso aqui realmente teve um olhar muito interessante sobre o que já é escrito, narrado aqui pelo espírito J.W. Rochester. Porque é comum realmente que os vilões de obras, inclusive, séries, por aí, filmes, aí, sejam criaturas que têm determinados poderes e não querem saber da lei, não querem saber da ordem, e se tornam realmente coisas monstruosas. Aqui nós não vemos isso. Nós vemos realmente a natureza humana. E continua o prefácio. Pinta com vivo interesse a luta que os adeptos da fé nova têm que sustentar contra a ignorância e o fanatismo. Prova, por fatos, que o Espiritismo exerce influência benéfica sobre a sociedade e que ele reanima e melhora os homens, arrancando-os ao ateísmo, aí onde a fé católica é impotente. Prova também que a nova doutrina destrói os preconceitos do mundo, mostrando que todos os homens são bem verdadeiramente irmãos, por sua origem espiritual. E eu digo que quem escreveu isso aqui captou realmente a essência deste livro. A Rochester, nesta obra, vai mostrar quais são os efeitos do espiritismo na vida das pessoas. Esse livro aqui, como a gente pode ver, né, se trata, então, no caso de uma história que envolve vingança, mas também o perdão. Então, vai aqui haver situações bastante complicadas, vai haver processos vingativos muito sorrateiros, sórdidos, baixos mesmo. E ao final, toda a dor, todo o sofrimento, tudo que se passou, e se alcança o perdão. Bom, qual é então a história dessa obra? Não tem a data de quando ocorreu esta história, mas pelos relatos aqui que tem, até por apresentação de uma soprano muito famosa na época, dá para julgar a época desse livro entre 1863 a 1870. É nessa época, então, que vai se passar essa obra com bastante certeza que é nessa data. Então, vai contar aqui a história, principalmente do, então, como diz o título, né, de um judeu, o Samuel Maier. Ele é filho do Abraão Maier, um judeu, e que é aquele típico judeu que nasceu assim na miséria, assim, grandes condições financeiras, e através do trabalho conseguiu se tornar milionário. O pai dele é banqueiro. Muito bem. O filho, então, cresceu um pouco afastado da religião judaica. O pai lhe deu uma educação liberal,
acreditando que futuramente, quando ele recebesse o desprezo da sociedade, ele se voltaria para a religião de Moisés. Porque aqui, um contexto importante nessa época é o desprezo que se tem pelos judeus. Vai ter uma personagem que logo no início vai dizer assim que os judeus são imundos, que eles fedem, que não valem nada, que atraem a pobreza, que usurpam os cristãos, por aí vai. Depois ela até muda o discurso dela, mas a primeira impressão que ela tem do que é ser judeu é isso. Então é esse tipo de preconceito que existe na sociedade. A história se passa na cidade de Peste. E aí vai acontecer o seguinte: o Samuel vai estar numa casa de campo quando vê um pedido de socorro. Uma bela donzela estava andando a cavalo, teve um problema e quase é arrastada para a morte pelo bicho descontrolado. E aí o Samuel acaba a salvando. Aí ele recolhe ela na casa dela, dá cuidado, é aquela coisa assim, a moça meio se encanta, assim, pela formosura do rapaz. Mas quando o seu irmão, que era um vizinho, vem ali socorrer, né, buscar ela, trazer ela para casa, percebe que se trata do judeu, a alerta, e é então, em vez de ele ser recebido em casa, fazer amizade, gratidão, ele passa a receber a frieza, a indiferença. E ele fica muito revoltado, porque ele imediatamente se apaixona pela Valéria, que é a moça que ele salvou. E aí, então, como todas as portas são fechadas e são negadas, inclusive a própria donzela depois o recebe hostilmente numa festividade, o Samuel resolve tomar uma atitude drástica. Ele sabia que a família estava endividada. Inclusive, o próprio irmão da Valéria e o seu pai eram grandes jogadores e tinham pedido um empréstimo para ele. Uma quantia que não era ter, vamos dizer assim, tão vultosa, era pagável. E aí, então, Samuel, sabendo disso, sabendo que ele tinha essa dívida, pensa que ele também pode ter outras. E descobre que tem muitas. Então, ele compra todas essas dívidas e fica o único credor da família do Conde de M, o pai da Valéria. E aí, então, resolve fazer a jogada. Manda um emissário até a casa, diz que tem essa dívida, dá um prazo curtíssimo para ser pago, e diz que as únicas duas opções são: ou eles pagam a dívida, ou então eles dão a mão de Valéria para ele e toda a dívida será cessada. Essas são as condições dele. Aí tem todo um reboliço aqui, porque não quer entregar, escondem da Valéria, ela acaba descobrindo, ela tenta lá pedir piedade para ele, consegue mais uns prazos, mas não dá certo e no fim ela fica acertado o noivato. E a família ali fica num estado assim, de ódio, de desprezo, porque a sua filha vai se casar com um judeu imundo, que eles não queriam receber. E aí o tempo foi passando, mas aconteceu o seguinte: conforme então Samuel foi visitando lá sua noiva, Valéria, foi mostrando lá que ele sabia que era uma pessoa bem educada, que não era isso que ela estava pensando, que ele era um rapaz muito formoso, muito culto, tinha várias habilidades. Aí o coração da moça assim, foi amolecendo. Tanto que ao final de certo tempo, ela realmente fica apaixonada pelo Samuel. Mas aí acontece o seguinte: o irmão da Valéria vai se casar com a melhor amiga dela. E essa amiga dela tem por parenta, se não me engano, ela era uma sobrinha, ou uma prima distante, uma coisa assim, uma princesa. A princesa de O. Nesse livro, todos os nomes, ele nunca dá o sobrenome, só dá as iniciais do sobrenome. E aí, essa princesa, que já está assim, já é uma senhora já de bastante idade, tem dificuldades, é muito doente, diz que quer assistir o casamento. E pede, então, que o casamento se realize em sua residência, num castelo que fica em outra localidade. Então se acerta para todos ir para lá. Mas, como Samuel é um judeu, e até ele tinha se colocado disposto a se batizar, adotar a fé católica, mas como não o tinha feito ainda, ele não pode ir, porque ele não é aceito na sociedade. Então vai Valéria e a família. A Valéria, o pai dela, o irmão e a sua melhor amiga que vai casar com o irmão da Valéria.
E todos então vão para o castelo da Condessa. Bom, e aí a gente já pode imaginar o que acontece. A Condessa, né? A princesa, lá no seu castelo, tem um filho, um jovem, assim, muito bonito, também muito formoso. E quando o jovem, o Raul, vê a Valéria, imediatamente ele se apaixona por ela. Isso é uma coisa que chama atenção, e parece ser uma marca até, talvez até do século XIX, talvez diante dessas paixões assim arrebatadoras, enlouquecedoras, e que a pessoa enlouquece e quer fazer tudo, e move, e mata, e comete crimes, e por aí vai. E aí, só que como a Valéria já está comprometida, o jovem, era muito mimado, chega ao ponto de adoecer e ficar às portas da morte, por conta de que não vai casar com a sua prometida. Aí a princesa, a mãe dele, descobre toda a situação e resolve quitar a dívida que era muito avultada do Conde de M, desfazer o noivado com Samuel e então realizar o casamento entre a Valéria e o seu filho Raul, que é o que realmente depois acontece. Obviamente que quando Samuel Maier fica descobrindo que foi traído, após ter todo o esforço e ter realmente conquistado assim, o coração da Valéria, ele fica furioso, ele casa com uma outra mulher, e aí depois vai bolar um plano de vingança, que por isso o nome é A Vingança do Judeu, que vai ser o seguinte: o Raul, como eu disse, ele é um jovem assim muito mimado. Ele nunca teve um não na vida, porque ele não tinha pai, então a mãe se dedicou esmeradamente à sua criação, atendendo a todas as suas vontades. E até certo ponto nós podemos dizer que, na verdade, o verdadeiro vilão desta obra é o Raul. Não necessariamente o Samuel Maia, embora vai cometer, é um homem de muitos ímpetos, vai cometer vários erros aqui, mas na leitura a gente pode também interpretar que o Raul, durante uma boa parte do livro, é o grande vilão desta obra. Porque começa exatamente por esse início. Ele simplesmente recebe um não, uma moça que já estava comprometida, e em vez de aceitar isso, quase morre. Os atos que o levaram a ficar doente foram escolhas suas. E depois, outras atitudes que ele vai ter aqui, porque ele vai trair a Valéria mais à frente, com todas. E, inclusive, com uma das personagens aqui que vai afetar o Samuel Maier. Ele vai acusar a Valéria mais à frente de traição. Então, ele tem várias atitudes que mostram que, na verdade, ele também tem vários erros aqui a ser corrigidos. Ele não é. Quando a gente, numa primeira leitura, pode achar que o Samuel inicialmente é o grande vilão, mas o Raul tá lado a lado com ele ali. Bom, então qual vai ser a vingança do judeu? Eu posso aqui revelar qual é o plano dele, né? Se vai dar certo ou não, cada um pode ler depois na obra. Tanto a Valéria quanto a esposa dele, a Ruth, que é o que está representado aqui na capa de Secone, que é uma judia também, vão dar luz a uma criança praticamente no mesmo dia. E aí, então, ele bola um plano sinistro de trocar as crianças para educar o filho de Raul e de Valéria e fazer dessa criança um verdadeiro usurário, um judeu fanático, a fim de lá na frente revelar toda a verdade, porque o Raul também aqui é uma pessoa extremamente orgulhosa. Ele, assim, rejeita mais que todos os judeus. Ele não suporta, inclusive, ele não quer estar na presença de um judeu. Então, sabendo que Samuel, sabendo que Raul era assim, resolve tem esse plano para que um dia Raul saiba que o filho dele se tornou um judeu fanático, fira o seu orgulho e Samuel, para se livrar de qualquer punição, planeja no final, depois da sua revelação, cometer suicídio. Então, essa que vai ser a vingança do judeu. O plano que ele bola para se vingar daqueles que o traíram e o espezinharam. Mas eu disse logo no começo do vídeo que no prefácio, que escreveu aquela nota preliminar, pegou muito bem o sentido do livro, dizendo que aqui diz quais são os efeitos do espiritismo. E talvez até estejamos nos questionando, mas quais são os efeitos do espiritismo perante toda essa história praticamente macabra?
é que tanto mais para frente Samuel quanto Raul vão ter acesso ao livro dos Espíritos e vão se tornar espíritas. E aí está o ponto mais belo desta obra. Porque o Samuel ele vai ter vários episódios em que ele pensa no suicídio. Mas ao topar com a realidade espiritual, ao saber da imortalidade da alma e da justiça divina, ele desiste das ideias suicidas. E ganha uma coragem, uma resignação e uma piedades admiráveis, que o fazem suportar as provações da vida de uma forma totalmente diferente. Ele acaba abandonando o ódio, acaba abandonando os desejos de vingança, acaba abandonando o próprio orgulho para abraçar as causas espíritas e fazer o bem. Inclusive, durante a obra, ele vai ser uma das pessoas mais céticas com relação ao espiritismo e aos fenômenos espíritas. Ele vai participar de reuniões espíritas protagonizadas pelo médium Daniel Douglas Home, que foi muito famoso na sua época, por produzir levitações, efeitos físicos, por aí vai. E ele vai, inclusive, achar que tudo é charlatanismo, é ceticismo, até que ele mesmo descobre que é médium. E quando fenômenos espíritas passam a se produzir em sua própria residência e o seu pai lhe dá provas incontestáveis da sua presença e da sua identidade, ele se rende à evidência e passa a estudar e a se instruir no espiritismo, tendo no final de sua vida uma conduta muito admirável para quem tinha tanto errado, tinha penetrado tão fundo nas sendas do orgulho, do egoísmo, das ideias materialistas mais tristes. Então, realmente fica aqui recomendatíssimo que leamos esta obra, eu acredito que até agora de todos os livros que eu li, do Rochester, obviamente, verdadeiro, é a sua melhor obra. É uma história assim, muito envolvente, sempre com dramas que surpreendem, com personagens que cativam, que prendem a leitura e que mostram os efeitos salutares que o Espiritismo traz na vida, modificando para melhor a existência, dando forças, coragem, resignação, humildade para suportar as provações da vida, com confiança, fé e esperança na providência divina. Fica aqui recomendadíssima essa belíssima leitura, que com certeza muito nos tocará os nossos corações. E também pela presença constante das obras básicas de Allan Kardec, trazendo frutos valorosos para as existências humanas. E você, já leu essa obra aqui? Comenta aqui embaixo, quero saber. Você percebeu os efeitos do espiritismo na vida? Percebeu que para você, quem é que é o vilão, afinal, dessa obra? Samuel Maier ou Raul, Príncipe de Ó? Lembrando que, claro, que no prefácio, o autor, o prefaciador nos relembra que, não necessariamente, um vilão é aquela pessoa monstruosa que quer ferir apenas a lei a todo custo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar para esse vídeo chegar a mais pessoas. Clique aqui ó, no botão de inscrever-se. Ative o sininho para receber notificação dos nossos vídeos. E aqui vão aparecer ainda 2 outros vídeos do seu interesse. Te vejo na quarta-feira para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!